Então, cumprimento a um querido amigo, Jeffrey Cicchini, que nos dá a honra de estar aqui nos acompanhando. Fala, Jeffrey, que bagunça está acontecendo em todo quanto é lugar. Me falaram que a culpa é tua. Será? Pode ser que seja. Boa tarde. Pode ser que seja. Satisfação, Segre. Prazer imenso estar aqui. É a terceira vez que eu tô vendo o Marcília hoje. Caramba! Deixa eu ver se o Marcília trocou de roupa. Deixa eu ver. Mostra o Marcília. Então, já tem a sobredose de Ele Marcília. tá com a mesma roupa de manhã. Óculos laranja. Lógico, o óculos laranja é uma característica O da óculos do elegância. Marcília, eu falei, o óculos do Marcília é o seguinte, é o mesmo modelo do óculos do Guilherme Amado, só que de outra cor. Ainda bem. Olha só, para entrar em assunto, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal reverteu a própria decisão de discutir os advogados de Felipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores do governo de Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, Moraes tinha destituído Jeffrey Cicchini, defensor de Felipe, após o advogado deixar de apresentar as alegações finais dos acusados, que eu já sei que não é bem assim, mas é a apresentação da pauta. Quem vai contar para nós é precisamente ele, Jeffrey Cicchini. Então, traz um pouco de luz. O que foi que aconteceu? O que mudou? Por que o Felipe Martins ainda está preso quando já foi comprovado que ele não viajou e que não estava, e olha como eu assisto as tuas falas, ele não estava nas duas reuniões, nem do 7 de dezembro, nem do 9 de dezembro, porque não consta, segundo o Diário Oficial, que foi publicado no dia 8 de janeiro, que Felipe estava nessas duas datas. Você viu? Você viu, né? Absoluto, Segredo. Você tá sabendo de tudo, cara. Também, né? O que o cara faz da meia-noite às 6, né? Nada. Segredo, olha só, a gente ri pra não chorar. É grave o que tá acontecendo. Veja só. Na advocacia criminal, Segredo, primeiro dá um oi pra essa bancada maravilhosa e pra essa audiência maravilhosa da Oeste qualificadíssima, né? Então, olha só. É usual na advocacia criminal que você pode sim pedir mais prazos para alegações finais. O que é alegações finais? É o último momento que você fala no processo, tá? O processo termina com alegações finais da acusação, depois com alegações finais da defesa, sempre nessa ordem. Primeiro fala a acusação, depois fala a defesa. E é pacífico, tá? Isso é básico, tá? Que nas alegações finais você não pode trazer novos documentos. O que aconteceu nesse processo do Felipe Martins em especial? Veio alegações finais do Ministério Público, da PGR, e eles trouxeram novos documentos. Quando inicia o nosso prazo, Segre, e a gente começa a preparar as nossas alegações finais, primeiro, para preparar as nossas alegações finais, a gente tem que ler alegações finais do Ministério Público, a rebatê-las. Isso é natural. Por isso que a defesa fala por último. Isso é o contraditório e a ampla defesa. Quando a gente começa a analisar as alegações finais da PGR, a gente percebe que a PGR trouxe novos elementos. Isso não pode. O que a gente faz então? Nós temos 15 dias para apresentar as alegações finais. Quando a gente percebe isso, faltavam 5 dias para terminar o nosso prazo, porque você tem um processo de 78 terabytes, então é complexo você preparar uma alegações finais. As nossas foram entregues com 381 páginas, vejam a complexidade disso. Então a gente percebe que a PGR trouxe novos elementos. O que a gente faz, Segre? A gente junta uma petição. Isso é normal, isso é usual na advocacia. Tá? Isso é normal. A gente junta uma petição e diz assim: ministro, a PGR praticou um erro juvenil. Então, Segre, você começou dizendo o seguinte: a culpa é do Jeffrey? Não, a culpa é da PGR. Foi a PGR que tumultuou esse processo. A PGR praticou um erro juvenil. Todo mundo sabe, qualquer aluno de direito básico sabe que nas alegações finais você não pode inovar. Então a PGR trouxe novos documentos, a gente junta uma petição e diz assim: ministro Alexandre de Moraes, suspenda meu prazo das alegações finais, eu ainda tenho mais 5 dias. Por quê? Porque a PGR trouxe novos elementos. Isso não pode. Então suspenda meu prazo até analisar esse meu pedido de desentranhar esses novos documentos da PGR, que é retirar esses novos documentos. A gente pede isso. No meu último dia do prazo das alegações finais, o ministro, ao invés de analisar aquela minha petição,
que eu peço mais prazo, peço para suspender o prazo, peço para tirar os documentos da PGR, ao invés de analisar aquele meu pedido, o ministro nada fala daquele meu pedido, e no último dia do prazo, ou seja, eu estava no prazo ainda, ele nos destitui do processo. Aonde eu queria chegar com esse resumo todo? Foi tão grave isso que aconteceu no campo da advocacia, é tão usual no dia a dia da advocacia criminal, isso que eu fiz, é tão comum, que o presidente nacional da OAB, o Beto Simonetti, ele vai pessoalmente no STF em defesa da classe dos advogados para evitar que isso trouxesse transtornos irreparáveis à advocacia. Porque isso foi um atentado contra a classe dos advogados. Tem advogado que vota 13, que estava surtando no grupo das prerrogativas, tem conselheiros federais que votam 13 e estavam surtando no grupo. Por quê? Porque agem assim nos seus processos no dia a dia também. Entendeu, Segré? Aí, então, eu peço para o Felipe Martins escrever de próprio punho, o que é usual, porque o ministro me destitui do processo. E, neste caso, eu sou o primeiro advogado pós-Constituição de 88 a ser destituído de um processo, tem mais essa, né? O ministro me destitui do processo e encaminha para a defensoria. Só que eu falo o seguinte, Felipe, pega um papel e uma caneta Bic azul, a famosa, escreva aí, eu, Felipe Martins, RGA, não aceito ser defendido pela Defensoria Pública. E juntamos isso no processo. A Defensoria Pública não poderia defender o Felipe Martins. A Defensoria Pública não defende quem diz não querer ser defendido pela Defensoria Pública. Então, em razão do clamor popular, inclusive, porque você, inclusive, auxiliou muito nisso, a Oeste, em todos os jornais, nos ajudou na propagação, na difusão dessa informação, o ministro reconsidera a decisão e nos inclui novamente no processo, me dá 24 horas para apresentar as alegações finais, que são juntadas dentro do prazo com 381 páginas, Segré. Agora, Chiquini, o ministro Alexandre de Moraes já te mandou calar, tirou a tua fala, agora te destitui. O Felipe Martins, pelas provas que não existem, ele não estava na viagem aos Estados Unidos, ficou claro e definido até pela alfândega ou pela migração americana. Ele não estava nas reuniões que são atribuídas a essa minuta do golpe. De fato, essas são informações que constam no Diário Oficial do governo Lula, sugerindo ou mostrando que ele não participou dessas reuniões do dia 7 e do dia 9 de dezembro. A pergunta, então, é por que ainda está preso? Bem lembrado, Felipe Martins está preso. Poucas pessoas falam disso, né? O Felipe Martins, ele não está em liberdade. Ele é preso por uma viagem que ele não fez. E ele é colocado em liberdade porque ele não fez essa viagem, né? Só que ele é colocado em liberdade com uma tornozeleira eletrônica, proibido de sair da cidade. Há 2 anos ele não vê a filha, porque ele não pode visitá-la. Então veja, Felipe Martins é preso e continua preso por uma viagem que não fez e gritantemente inocente. Ele só foi processado, Segredo, porque a acusação não teve honestidade e hombridade de reconhecer o erro. E a tentar justificar aquele erro da prisão, criaram uma nova mentira, que ele teria participado da elaboração da minuta e participado de reuniões. Mas já está provado, Segredo, já está provado que ele não tem qualquer relação com qualquer minuta fantasma, e a gente chama de minuta fantasma porque não existe, são 78 terabytes de processo sem a existência de uma minuta, né? E as reuniões, por que ele não estava nas reuniões e eu provo isso? As pessoas que estiveram nas reuniões disseram que ele não estava, né? São inclusive testemunhas do Ministério Público que disseram isso, e os registros de entrada do Palácio da Alvorada, que foram mencionados, que foram concedidos pelo governo Lula, não tem Felipe Martins no registro de entrada. Tudo que nós temos é Mauro Cid, Segré. Então, o Felipe Martins será absolvido. Jeffrey, muito obrigado pelo teu tempo, pelos esclarecimentos, e você sabe que a Faroeste Brasileira, a revista Oeste, está sempre aberto e comprometido com a verdade. Então, a fala sempre estará apta aqui para te ouvir quando você precisar. Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela transparência, pela honestidade.
Por isso que eu sou um grande admirador do teu trabalho.